Olá pessoal, amigos e amigas, hoje eu vou falar sobre os 3.700.000 desalentados diagnosticados ou contabilizados agora em 2023. Em 2021 eram 5.700.000 desalentados. Em 2022, 4.600.000 desalentados. Lógico que isso também é consequência da pandemia que assolou o mundo durante todo esse período. Mas isso não tira a responsabilidade dos governos brasileiros, que sucessivamente não conseguem sanar esse problema. Eu estava consultando o dicionário e desalentado é o indivíduo desanimado, desencorajado, cansado, extenuado. E é muito triste que o cidadão, a cidadã, o brasileiro, a brasileira chegue a essa situação em relação ao governo, ao sistema, à busca da oportunidade de um emprego, de melhorar de vida, de melhorar sua renda, melhorar sua qualidade de vida, aumentar ou resgatar sua dignidade enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto contribuinte. É muito triste isso. Se nós tivéssemos apenas um ou dois desalentados no país, já seria muito triste. Mas nós temos historicamente milhões e milhões de desalentados. E que são, na prática, segundo os especialistas, digamos assim, aquelas pessoas que desistiram de tudo, de buscar emprego, buscar trabalho, buscar aperfeiçoamento profissional, buscar o estudo. E aquele grupo do neném que nem estuda nem trabalha, está todo ele dentro deste contexto lastimável, fruto, obviamente, da incompetência de governos que se sucedem e que só veem o próprio interesse. Governos populistas, compostos de pessoas desqualificadas, que se cercam igualmente de pessoas interesseiras e desqualificadas, na grande maioria dos casos, e que não estão se importando com as necessidades do povo. Fazem discursos de apoio, de compaixão, de complacência, mas não passa de discurso. É isso que acontece no Brasil. E é por isso que, historicamente, nós vivemos essa penúria, esse complexo de vira-lata, esse complexo triste de seres inferiores, de mão de obra de segunda classe, de gente de segunda classe, de cidadão de segunda classe. É isso que acontece com o povo brasileiro, justamente por culpa dos nossos eleitos. Se nós tivéssemos pelo menos o discernimento para escolher melhor nossos representantes, como já tivemos só a sorte de fazer isso em algumas oportunidades, mas na grande maioria das vezes nossos representantes são pessoas desqualificadas, descomprometidas com a República, com o interesse público, com o erário público, com a cidadania, com o respeito ao patrimônio público, enfim. Historicamente, nós somos insultados diuturnamente por gente desqualificada que assume o poder, se agarra de tal forma que não consegue desgrudar mais. É pior do que esses carrapatos que grudam, esse carrapato estrela que causa essa doença chamada febre maculosa, que é mortal também. Esses carrapatos do poder são bem piores que isso, são sanguessugas. São sanguessugas, e eles não sugam só nosso sangue, eles sugam nossa paciência, a nossa tolerância, sugam o nosso suor, sugam o nosso trabalho, sugam a nossa vida, sugam o nosso rendimento, sugam a nossa esperança, sugam tudo de bom que nós deveríamos e poderíamos ter, mas acabamos perdendo, principalmente os desalentados.
Esses sim, salvo engano, estão totalmente sugados por sanguessugas oficiais. Pessoas desqualificadas nos três poderes, vamos deixar bem claro, no legislativo, no executivo e no judiciário. Até porque quando alguém do legislativo ou do executivo apronta, prontamente o seu advogado, o seu Cristiano Zanin de plantão, digamos assim, já corre e mediante altas pagas, alta remuneração, livra a cara do sujeitinho desqualificado que tem apego ao poder e que não abre mão dele. E isso abre portas, inclusive, para que a justiça, no efeito dominó, no efeito cascata, continue anulando provas, anulando condenações de outros condenados da mesma quadrilha ou de quadrilhas rivais, ou de quadrilhas parceiras, por que não? É isso que acontece no Brasil, e é isso que leva um país tão bonito como o Brasil, com um povo maravilhoso, trabalhador, criativo, inteligente, ser subestimado, ser insultado e acabar sendo um mero desalentado. É isso que acontece nesse país de meu Deus. Dizem que Deus é brasileiro, mas Deus já, pelo andar da carruagem nos últimos 20 anos, preponderantemente, Deus já, se ele era brasileiro, ele já pediu, já se imigrou para outro país e pediu asilo, pediu visto permanente para morar em outro país. Não, é triste dizer isso, alguém poderia dizer que é uma blasfêmia, só que não, é só uma metáfora. Não é uma blasfêmia. É só uma metáfora porque não tem como nós termos, por exemplo, que estar passando pelo que estamos passando hoje, pelo que passamos nos últimos 20 e tantos anos, pelo que passamos nos 4 anos de pandemia, com o sujeito que deveria arregaçar as mangas e se empenhar ao máximo para criar recursos para combater a pandemia, combater a mortalidade, ele ficava desacreditando a doença, induzindo os incautos a não se vacinarem, a desacreditarem na ciência, a desacreditarem na vacina, muitos dos quais, milhares dos quais perderam a vida. Eu tive um amigo, o Wilson Corleto, que ele era bolsonarista roxo, e ele não se vacinou. Ele conversando comigo numa visita que ele me fez, ele disse que repetiu as palavras do ídolo dele, que a vacina era a criação a vacina não, a pandemia, o coronavírus, a Covid-19, era a criação da mídia. E por conta disso, o coitado, o pobre coitado, que deixou muita saudade nos nossos corações, perdeu a vida justamente para o quê? Para o coronavírus, para a Covid-19 e para a desinformação oficial que vinha do gabinete do Palácio do Planalto. Lamentavelmente, eu tentei dissuadi-lo dessa sandice, mas não logrei êxito, infelizmente. Muito triste isso. Isso aconteceu com milhares e milhares de pessoas. Prova disso é que o Brasil só tem 2,37% da população mundial, talvez menos, segundo o último censo do IBGE, que estimou a população do Brasil, calculou em 203 milhões de pessoas. Mesmo só tendo 2,37% da população mundial, 10% dos mortos pela Covid-19 no Brasil, no mundo, foram aqui no Brasil. Dos 7 milhões de pessoas que morreram no mundo, mais de 700 mil foram aqui no Brasil. Então, 10% dos mortos pela Covid, sendo que
num cálculo simples de matemática, o máximo que poderia ter morrido no Brasil, mantendo-se a média mundial, seria alguma coisa em torno de 170 mil pessoas, 180 no máximo, e morreram 700 mil pessoas, mais de 700 mil pessoas pela Covid. Isso pelos números oficiais, fora aquelas que não tiveram nem tempo de serem diagnosticadas, por morarem em cidades distantes ou por desacreditarem em tudo, também serem desalentados, também serem mal informados e morreram sem qualquer tipo de diagnóstico. Enfim, é muito triste isso, é muito triste tudo isso que está acontecendo. Eu tenho fé que nós vamos conseguir reverter isso, vamos parar de eleger populistas, despreparado, aventureiro, vigarista para o poder. Quando nós fizermos isso, seguramente em 10, 12 anos nós alcançaremos tudo aquilo que almejamos, tá bom? Uma nação forte, uma nação próspera e uma nação onde prevalece o bom senso, a inteligência, a honestidade, a capacidade, a segurança e uma série de outras coisas boas que hoje nos são carentes e nos fazem muita falta. É isso. Um grande abraço a todos.